Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 38 em diante. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém, igreja? Glória a Deus. Como é maravilhoso, né? A gente saber que temos um Deus que está conosco em todo tempo, em todo momento. Fala assim, essa mensagem, né? Ela é muito forte para nós. Domingo passado, né? Quem estava aqui, lembra que o pastor Neraldo trouxe, né? O diagnóstico do filho dele, que praticamente estava morto. Mas a fé, a confiança no Senhor Jesus restaurou por completo a saúde daquele homem. Mas depois veio a irmã dele ali, né, testemunhando também a cura, né? Então nós entendemos o quê? Que o Senhor Jesus é um Deus de vida, né? É um Deus que ressuscita mortos. E nessa noite é isso que o Senhor quer falar aos nossos corações, né? Nessa palavra Ele quer realmente mostrar para você que talvez você não tenha entendido que Ele é poderoso para fazer. Mesmo as provas ali, né, de um laudo médico, com o corpo todo tomado de câncer, e depois um laudo médico limpinho, e o próprio aqui testemunhando, talvez você não tenha acordado do poder que o Senhor Jesus, o qual você diz servir, tem. Então que nessa noite você abra os seus ouvidos, né, se atente àquilo que o Senhor quer falar através dessa mensagem, em nome de Jesus. Como eu falei aqui, irmãos, Jesus, né, Ele é vida para nós, Ele é esperança. No texto, né, fala que Jesus, Ele era amigo, né, de Lázaro, de Marta, de Maria, né? E ali no decorrer da mensagem, o que elas fizeram quando houve a notícia de que o irmão estava doente? O que elas fizeram? Elas pediram para avisar quem? Jesus. E nós, quando temos alguma notícia, né, que mexe com a gente, né? Para quem que a gente pede ajuda? Aonde que a gente corre? Ali fala, né, que o Senhor Jesus, Ele era amigo da família, era amigo deles. Ele se hospedava na casa deles, sentava-se à mesa com eles. Eu tenho certeza que Jesus é nosso amigo. Amém? Mas você tem sido amigo de Jesus? Você tem convidado Ele a ficar na tua casa, a entrar na tua vida? Você tem sido sincero o suficiente com Jesus, aberto teu coração e falar o que você realmente sente? Não adianta, irmãos, a gente ficar colocando máscaras na nossa cara, nos fazendo de bons cristãos e estarmos morrendo espiritualmente. A irmã Cecília abriu o culto falando, é iminente a volta do Senhor Jesus, nós não sabemos a hora que Ele virá, nós temos que estar preparados, mas vamos estar preparados como? Se a gente às vezes fica colocando as máscaras e nos escondendo atrás de que está tudo bem, que está tudo certo, porque eu não quero que o meu ego seja ferido, eu não quero que as pessoas saibam o que está acontecendo comigo. Jesus, Ele é o nosso amigo, e Ele está de braços abertos para nos receber. E eu falo, você está mandando avisar quem que está pedindo socorro? Para alguém que está pior que você? Ou alguém que não tem uma palavra de coragem, de ânimo para te ajudar? Enquanto eu orava, o Senhor falou no meu coração, eu enviei amigos para eles, para vocês, para mim. Pastores, teu líder não é um objeto que você simplesmente
Ah, não aconteceu nada, está tudo bem, está tudo certo, nem fala nada muitas vezes. É uma pessoa que vela por você. É uma pessoa que ora, que jejua pela tua vida. Que não quer relatório, ele quer uma amizade para poder te ajudar. Porque quando está tudo bem é beleza, mas quando está tudo mal. Então não deixe, irmãos. Não deixe que as misérias desse mundo venham te enganar. Não deixe que a soberba dessa vida venha te tirar da liberdade que o Senhor Jesus oferece. Aleluia, Jesus. Nós entendemos, irmãos, ali, né, no versículo 3, que fala que elas mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente, né? Ele nos ama. Você já entendeu o quanto Jesus te ama? A gente sempre fala do amor de Deus, porque realmente é verdade. O amor de Deus para as nossas vidas. Essa é uma verdade. E falando desse amor, existe amor de pai para mãe, de mãe para filho, para marido, mas o amor do Senhor, nenhum amor se compara ao amor do Pai pela minha e pela tua vida. Então a gente tem que entender, né, que tudo que nós passamos na nossa vida tem realmente dificuldades, né? Tudo que a gente passa na nossa vida, o que importa verdadeiramente é que o Senhor está conosco, né? E o Senhor fala ali que a doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus, né? Para que o Filho do Senhor fosse glorificado através daquilo. Mas a glória do Senhor vai vir nas nossas vidas quando a gente realmente aprender a confiar no Senhor, nos meios que Ele tem colocado para nos ajudar. Né? Eu falo, a gente tem aqui a nossa casa de oração, a nossa família sem, a nossa casa de oração aqui é um lugar onde a gente pode vir, amados, como nós estamos, né? Realmente se derramar na presença de Deus sem vergonha do que vão pensar, do que vão dizer. E o Senhor fala também, né? Que nesse mundo nós teríamos aflições. A gente estudou isso no Tadel terça-feira, né? A gente tem aflições nesse mundo, mas o Senhor está conosco. Ele fala, né? Eu venci o mundo. Então se a gente aprender a confiar no Senhor, se entregar para Ele, irmãos, a gente vai viver esse extraordinário na nossa vida. Você crê assim? Amém? Dentro dessa passagem, o Senhor também fala ali, né? No versículo 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava, para depois ele ir. O Senhor, o André falou isso aqui também na hora do louvor, o Senhor, Ele não se atrasa. O Senhor, Ele tem o tempo dEle perfeito para fazer a obra dEle na nossa vida. Mas até que essa obra aconteça, o que a gente faz? A gente se preocupa em perseverar? Ou a gente simplesmente pensa, já orei, Deus não fez nada, não adianta. Qual é a nossa posição? O pastor Neraldo falou aqui, né? Lágrimas, quantas noites, quantas madrugadas, quantos jejuns. O Senhor pode fazer, no estalar de dedos, o milagre que eu e você precisamos. Mas enquanto a gente está pagando o preço, a gente está tendo experiências com o Senhor. E é isso que Ele quer, é essa comunhão, minha e tua com Ele, né? De amigos, né? De realmente se entregarmos para Ele. Então Ele pode fazer, Ele vai fazer. Mas continue se entregando, caso Ele não faça no teu tempo. Como eu falei aqui, o tempo do Senhor, Ele é perfeito. Ali no versículo 7 fala, né? Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar para lá? Amados, ali no capítulo 10, né? Fala que eles estavam numa festa, na restauração, uma festa que lembrava, né, a restauração do templo do Senhor. E como eles estavam achando que Jesus estava se fazendo de Deus, eles queriam apedrejá-lo. Porque eles não acreditavam no Filho do Homem. Eles não acreditavam no Senhor, então eles queriam apedrejá-lo. Por isso que eles falaram isso. Só que o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que nada pode parar a obra do Senhor na sua vida. Os únicos que podem impedir aquilo que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida somos nós mesmos. Deixando de crer, deixando as barreiras, essas pedras.
atrapalhar a obra do Senhor. Então, às vezes você vê, né, uma seta, uma pedra, né, vindo contra você, né, e isso de repente te bloqueia. Não, isso é para você pegar essas pedrinhas e eu falo assim nas minhas orações: Senhor, que tudo isso sirva de degraus para mim chegar mais perto de Ti. Então, que tudo que você vem recebendo de negativo, de não, de difícil, de quero desistir, faça isso degraus para você chegar à presença do Senhor, para você provar mais aquilo que Ele tem para oferecer para você. A gente não, sabe, irmãos, a gente nem imagina quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Olhando, né, aquilo que os discípulos viveram, os testemunhos que a gente ouve, como o testemunho da semana passada, maravilhoso, a gente ficou assim glorificado do que o Senhor fez na vida do filho do pastor Neiraldo, e ele faz todos os dias isso. Mas eu acho que foi até a pastora Flá que falou no áudio para nós, como a gente ficou tão admirado, se esse é o nosso Deus que a gente serve, se nós cremos no Deus poderoso, não cremos? Então, claro que a gente vai dar glória a Deus por isso, mas a gente ficou mais maravilhado ainda porque a gente parece que não crê dessa maneira, que o Senhor pode fazer, que o Senhor vai fazer. Só que o tempo é perfeito, é dele, não é meu, não é teu. Então a gente precisa sim perseverar. Ali fala no versículo 14 que o Senhor já sabia que Lázaro tinha morrido, né? E daí no 15 ele fala ali: por causa de vocês me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Jesus já sabia, amados, assim como Ele sabe de tudo que Ele vai fazer na minha e na tua vida. Ele sabe o milagre que Ele vai cumprir nas nossas vidas. Ninguém pega o Senhor desprevenido. A gente não consegue surpreender o Senhor porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então Ele é divino, Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Entenda o poder que o Senhor tem para mudar qualquer história, qualquer situação que possa estar acontecendo na tua vida. Seja ela, né, com a família, seja ela com você mesmo, o seu espiritual. O Senhor, Ele pode mudar. Ele quer mudar. Ele vai mudar, mas se você permitir. Aleluias. E vamos seguindo aqui, né? Essa passagem tão maravilhosa que o Senhor nos deu, porque eu acredito que tem vidas nesse lugar que talvez estão mortas espiritualmente. Já não acreditam mais que o Senhor pode mudar a sua família, a sua história. E o Senhor está dizendo que Ele vai ressuscitar, que Ele pode ressuscitar, Ele quer ressuscitar. Basta você crer. Ali na frente Ele fala: se creres, você verá a glória de Deus. Então, se você crer, meu amado, você vai ver essa glória na sua vida. No versículo 17, como o Senhor é um Deus de detalhes, irmãos. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Quando a gente lê aqui, o que passa, né, na nossa cabeça? Nossa, o Senhor, né, chegou atrasado? Não é isso, irmãos. É claro que não é isso. O Senhor não se atrasa, como eu falei, o tempo dele é perfeito para as nossas vidas. Ele quer realmente, através de tudo, ver se a gente está ali disposto a esperar Ele fazer, né? Ou a gente vai fazer pela força do nosso braço, do nosso jeito. E eu sempre falo assim, né? Quando a gente põe a mão, quando a gente faz na força do nosso braço, parece que deu tudo certo. Só que o que a gente esquece é que nós somos limitados, o nosso Senhor não. Né? A gente está vendo aqui, ó, máximo até ali a irmã Vanessa com o irmão Adilson na porta. Lá, anos, dias, só o Senhor vê. Hein? Então não importa, irmãos, o tempo que você está na aflição, na adversidade, né? O que você precisa realmente crer, né? Que o Senhor Jesus, Ele quer fazer e Ele vai fazer. No versículo 21, então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A gente gosta de culpar, né, o Senhor, as pessoas, das coisas que dão erradas às vezes nas nossas vidas. E será que o Senhor tem culpa? Será que aquela pessoa que você está culpando tem essa culpa? Ou será que porque você fez pela força do seu braço, não esperou o Senhor agir?
deu errado. E aí você não tem nem a humildade de reconhecer, né, que deu errado porque você agiu por impulso, para querer mostrar que você podia. O Senhor Deus, amado, Ele não tem culpa de nada daquilo que nós passamos, né? Os problemas que vêm nas nossas vidas, o Senhor não tem culpa. Ele, com certeza, a vida que Ele oferece para nós, né, é uma vida abundante, é uma vida abençoada. Só que as consequências daquilo que nós plantamos, ou a própria vida, vem com surpresinhas desagradáveis. Ele está ali, pronto para nos ajudar, para nos socorrer, como eu falei. Ele é o nosso amigo, esperando a gente se posicionar como amigo dele e realmente falar tudo, né? Só que muitas vezes a gente não vai, né? A gente quer resolver já, agora. Eu falo assim que esse sistema iFood, esse sistema para já, para agora, está atrapalhando muito o trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Porque antigamente, para a gente fazer qualquer coisa, né? Que nem eu falo assim, para mim namorar com o tio, por exemplo, eu orei, eu jejuei, né? Para que Deus respondesse se era da vontade dele ou não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu olhei, achei bonito, estou namorando. E a vontade de Deus aonde fica? Hoje em dia, eu gostei, é meu, né? Porque é tudo para já, tudo para agora. Mas Deus está de acordo realmente, Deus está contigo, depois você fala, mas Deus me deu, então era de Deus. Mas você já comprou, né? Você já negociou, já fez, já assumiu, nem falou com o Senhor, né? E daí depois Deus tem culpa se não dá certo. Então nós precisamos, amados, estar atentos, né? Como eu falei, como amigos do Senhor, é realmente colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. É convidar Ele a estar conosco em todo tempo, em todo momento. Ao acordar de manhã, bom dia, Espírito Santo, né? Fica comigo nesse dia. Me acompanha, me ajuda, me dá sabedoria, né, nas palavras, por onde eu passar, com quem eu conversar. Eu falo assim, irmãos, né, nós sabemos disso, o mundo está muito carente de amor, está muito carente de tudo. Não tem mais afeto, é cada um por si, Deus por todos. Então nós precisamos convidar já desde manhã o Espírito Santo para estar conosco, né? E no final da noite agradecer a Ele por tudo que aconteceu, mesmo que às vezes o teu dia foi difícil, né? Não é murmurar, não é brigar com o Senhor, né? É que se você está ali conseguindo para a tua cama, você venceu, mesmo que não saiu como você quis, né? Como eu falei ali, tudo o Senhor tem planos e propósito. Às vezes a gente vai dormir realmente chateado do dia horrível que foi, mas o Senhor está trabalhando. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é isso. Até nos piores momentos a gente vê o cuidado do Senhor. Você consegue sentir esse cuidado, esse amor, né? Então é isso que a gente precisa, né? Como eu falei, abrir os olhos espirituais para a gente ver, né, esse cuidado do Senhor nas nossas vidas. Esses ouvidos aqui às vezes só ficam ouvindo bobeira, coisa que não edifica, que não acrescenta em nada. Não, é realmente parar e ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, porque em tudo o Senhor fala, em tudo o Senhor se move. Eu quero ler com vocês, né, no Salmos 37:5. Aleluia, Jesus. Pode glorificar a igreja. Glorifica, adora ao Senhor. Ele é maravilhoso. Ele está conosco aqui. A vontade que dá não é nem de pregar, é de se derramar e falar: Jesus, vem nos encher nesse momento, mais e mais com a tua doce presença. Que a gente consiga, Jesus, deixar esse lado humano de lado. Aleluia, Jesus. 37:5 diz assim, irmãos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, se a gente está, quando eu falei, se a gente entregou a nossa vida para Jesus, é entregar realmente tudo para Ele. Tudo. Não é segurar a tua carteira. Essa aqui eu não entrego. Irmão, vocês não sabem como o Senhor, Ele tem o desejo de nos abençoar. Eu me incluo nisso, não posso ser hipócrita, né? Como eu tenho o desejo de nos abençoar, mas às vezes a gente fica com medo, né, de que falte. Então eu não vou semear na obra do Senhor, eu não vou semear na vida daquele irmão, né? E quem perde é a gente mesmo, porque o Senhor, Ele abençoa infinitamente mais, né? Com certeza, eu tenho certeza que aqui, né, todos aqueles que vivem, né, semeiam, como o Senhor, Ele recompensa. Então é isso, é realmente entregar, confiar que tudo Ele vai fazer, em nome de Jesus.
No versículo... vou ali. No versículo 22 ali ao 24, irmãos. Fala. Mas também sei, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Marta falando. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Né? Marta, ela se demonstrou tão crente naquilo que o Senhor estava falando, que ela falou que ela cria, né? Que aquilo que Ele falasse ia acontecer. Mas no mesmo instante ali, que Ele ia ressurgir, ressuscitar, só quando Ele voltasse. Não, ela não estava entendendo, né, o que o Senhor ia fazer. A fé dela não foi, né, o suficiente ali para crer na ressurreição, no caso, né? Ou como falando ali do exemplo, né, da situação com o pastor Neiraldo, né? Ele creu até o último instante, porque a gente sabe que o diagnóstico de câncer, né, é só o Senhor mesmo, né? Então, ela não creu. E o que acontece com a incredulidade das nossas vidas? Atrapalha o Senhor manifestar. Né? Então a gente não pode deixar a incredulidade entrar no nosso coração. Foi ministrado aqui curas. Às vezes eu tenho certeza que o Senhor tocou em você, você sentiu o toque de Deus. Mas você tem um problema de saúde. Então aquilo o Senhor vai curar, curou de repente. Mas durante a semana sentiu aquela dorzinha no mesmo lugar. Né? Ah, não, então não recebi minha cura. E né? É isso, irmão. Não podemos deixar a incredulidade tomar o lugar do Senhor naquilo que Ele está fazendo. Se Ele te deu uma palavra, se você sentiu o toque, né? A fé é aquilo que a gente sempre fala, a fé vai além do nosso ver, do nosso sentir, é o crer mesmo no Senhor. Então se você recebeu, não deixe o inimigo roubar aquilo que o Senhor tem te dado, não deixe o inimigo atrapalhar os planos dele na tua vida. O versículo 25 fala, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Irmãos de Deus. O que o Senhor está falando aqui, irmãos? Que Ele é a ressurreição, a vida, a cura, a libertação, a salvação, a solução para os seus problemas. Para o Senhor, amados, não há porta que Ele não possa abrir. Não há família que Ele não possa restaurar. Não há vício que Ele não possa libertar. Não há nada que Ele não possa fazer. Como eu falei atrás, é só se você não crer. É só se você ficar olhando para o homem, porque sim, homens são falhos, nós como os homens somos falhos. Mas você tem que olhar para o consumador da sua fé. Aquele que tem algo além daquilo que os seus olhos podem ver. Aquilo que o Senhor nos dá, das bênçãos que Ele nos dá aqui é maravilhoso. Só que o que vem depois desse terreno é muito maior, é muito melhor. Vocês já pararam para pensar? Esse dia eu estava pensando, né? Tenho 41 anos, a glória de Jesus. E falei, meu Deus, né? Quanta coisa eu já vivi, quanta coisa eu já passei. Eu quero viver muito mais, né? As coisas de Deus, aquilo que eu tiver que passar, que eu sei que o Senhor junto eu vou passar tudo, vou vencer tudo, né? Mas eu fiquei pensando, meu Deus, a eternidade, 40 anos é muita coisa. E a eternidade? Eternidade, não tem, né? Como falar 1, 2, 1000, infinito. É a eternidade. Então nós temos que olhar que se o Senhor deu uma casa para a gente, né? Um lugar de conforto para a gente estar com a nossa família, né? É uma bênção. Então a gente não tem que ficar apegado a isso, né? Temos que desfrutar, mas não ficar apegado. Porque o que o Senhor está oferecendo é muito maior. Então às vezes a gente se perde nessas bênçãos que o Senhor nos dá. E Ele não dá mais justamente por isso. Porque Ele não quer que a gente se perca. Então desfrute das bênçãos do Senhor na sua vida. Mas olhe para aquilo que muito mais Ele tem para fazer. Amém? Aleluia, Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Né? Para Ele não tem pequeno, grande, é grave, não é grave. Né? Para Ele, você creu, Ele vai fazer em nome de Jesus. Prosseguindo aqui, irmãos. Aleluia, Tu és poderoso, Jesus. E daí vem Maria, né? Claro que Maria, ela não ia
né, ser diferente. Quando ela chegou até o Senhor, ela falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E quando o Senhor olhou para ela, né, e aqueles que foram consolá-la, estavam junto com elas ali, né, ele chorou. Aquilo tocou o coração dele, né? O espírito dele, né, reagiu diante daquilo. E ele chorou, irmãos. Você já parou para pensar que o Senhor chora por mim e por você? Ele sofre com a gente. Às vezes você fala: eu estou sozinho, o Senhor me abandonou. É mentira do diabo, ele está do teu lado. Só que é algo que você tem que passar para a glória dele. Então não deixe, não permita. É muito sério isso, irmãos. Porque o inimigo, ele é astuto, ele está ali ao nosso ladinho, ali, né, ao nosso derredor, né, pegando ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe aonde a gente tem a tendência de cair. Então ele fica ali do nosso lado, né, ao nosso redor, tentando pegar essas brechinhas para atrapalhar o milagre do Senhor na sua vida. Como eu falei ali atrás, para o Senhor não há porta, não há nada que impeça o agir dele. Mas nós precisamos nos posicionar, independente das circunstâncias, lembrar que o Senhor, Ele está conosco, que Ele vai chorar as nossas dores, que Ele vai celebrar conosco as nossas alegrias. Vocês creem nisso? Que Ele vai, né, te segurar no colo quando você não tiver forças para caminhar, né? O Senhor, mesmo sendo, né, com o poder dele imensurável, não tem como mensurar, né, o tamanho do poder de Deus, né? Ele sente as nossas dores, Ele passa com a gente tudo que a gente está passando. Então lembre que Ele chora por você. Lembre que Ele te ama. Ele fala ali, né? Quando a Marta e a Maria mandou avisar, aquele que o Senhor ama está enfermo. Em outro versículo fala: Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. E Ele ama cada um de nós, irmãos. E tudo que Ele quer com isso é que a gente saia, sabe, desse modo automático de tem que ser agora, tem que ser já, né? De tá acontecendo, estou fazendo, vou fazer. É assim, é para já. E confie nele. Creia nele. E como a gente leu ali no versículo do 38 ao 45, irmãos, né? Jesus, Ele quis saber aonde Lázaro estava. E eles levaram ele até lá. E ele falou: tira a pedra. E daí Marta falou: Senhor, mas já cheira mal 4 dias. E ele falou: se creres, não falei que se creres você verá a glória de Deus? Feche seus olhos nesse momento. Eu não sei aonde você está. Que gruta, que buraco que você está. Não sei qual é a pedra. O que seria essa pedra? Vamos dar um nome de pecado? Mentira? Falsidade? Hipocrisia? Orgulho? Soberba? O Senhor quer tirar você desse lugar. Ele quer tirar essas pedras que estão atrapalhando você de viver o extraordinário na vida, na presença do Senhor. Você tem se limitado, você tem se fechado, você tem desejado, voltado para trás. Porque você não está vendo aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Então, nesse momento, convida o Senhor Jesus, esse seu amigo que está aí, o Espírito Santo que está aí dentro de você, e clame por Ele, chame por Ele. Fala: Senhor, ressuscita-me. Ressuscita-me se eu estou morto espiritualmente, não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo pagar esse preço, Jesus. Só consigo criticar, só consigo murmurar, só consigo ver defeito. Eu não quero mais isso para mim, Jesus, porque eu sei que o Senhor tem uma nova história para a minha vida. Eu sei que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que estava sobre nós, igreja, Ele levou. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos livres. Então essa pedra que tem atrapalhado a tua caminhada, mas pedras que talvez você colocou, de orgulho, de soberba, de ira,
Em nome de Jesus. Deixa o Senhor remover. Talvez você pense, o pastor não sabe, mas o teu Deus sabe. Então deixa o Senhor remover essa pedra. E quando ele fala, Lázaro, saia para fora. Saia para fora, meu irmão. Não se esconda, se humilhe diante daquele que te ama. Que nada e nem ninguém vai te amar igual ao amor desse Deus maravilhoso. Ele tem uma vida de liberdade para você. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro está neste lugar. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele quer ressuscitar a tua vida. Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Ele quer ressuscitar o teu ministério. Mas para isso você tem que sair para fora. Aquilo que te traumatizou, aquilo que te frustrou, aquilo que fez você desanimar. Em nome de Jesus, perdoe. Se for falta de perdão, perdoe. Porque o que você tem ganhado com isso? Trancado nesse túmulo. Aleluias. Apresente-se diante do teu amigo. Ele está de braços abertos para transformar a tua vida, a tua história. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Aonde você estiver, Ele está com você, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê liberdade. Em nome de Jesus. O Senhor quer desamarrar aquilo que está te prendendo. O Senhor quer tirar a máscara da sua face. Aleluia, Jesus. Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Quero convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento em nome de Jesus. Fica com seus olhos fechados, igreja. Enquanto esse louvor vai tocando, vai dando liberdade para o Senhor. Vai dando liberdade para o Espírito Santo. Talvez situações que você tem passado na sua vida financeira, enfermidade. Em nome de Jesus, coloque na presença do Senhor, crendo que Ele vai fazer, crendo que Ele vai operar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia para fora, saia desse túmulo, saia dessa gruta, saia desse lugar que você não tem visto a glória de Deus, que você não tem sentido o Espírito Santo na tua vida. É noite de você dar passos em direção ao Senhor, pedindo socorro para Ele, deixando de lado todas as coisas, porque o único que pode fazer todas as coisas por você é o Senhor. Em nome de Jesus, dê liberdade a Ele, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Sinta Ele neste lugar. A presença dEle é poderosa aqui. Então toque. Apenas um toque é o suficiente para você receber esse milagre que você tanto busca. Receber a libertação que você tanto declara. Em nome de Jesus. Oh, Senhor maravilhoso. Paizinho querido, eu coloco na Tua presença, meu Deus, a vida desses irmãos, dessas irmãs que estão aqui, soberano. Se você puder, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Paizinho querido, eu quero colocar, Senhor, na Tua presença essas vidas preciosas, Paizinho de amor. Pai, o Senhor sabe, Jesus, o fardo que eles têm carregado, o qual o Senhor já levou na Tua cruz. Mas eles não conseguem entregar para Ti, Jesus. Eles tomam de novo esse fardo, o fardo que o Senhor já levou. Mas nessa noite, Pai, eu quero pedir que eles confiem, que eles entreguem, Pai, a Ti, Jesus, e que eles venham recebendo a Tua presença, o Teu Espírito Santo, que é o nosso socorro bem presente, que é, Pai, a nossa fortaleza, que é a nossa alegria, que é a nossa paz, que é o nosso tudo, Jesus. Paizinho querido, vem tocando na vida dos meus irmãos, e que eles sejam, Pai, nessa noite renovados, ressuscitados, para a glória do Teu nome, Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, e gratidão a Ti, meu Jesus, porque nós cremos no Teu toque poderoso nesse momento em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, para a glória do Teu nome, Pai, que nós entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.
Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Aplaudir Jesus, porque eu tenho certeza que Ele tem tocado o teu coração para a glória dEle.